Olá, amigos conservadores. A gente tem que bater um papo. Eu quero tentar fazer esse vídeo da maneira mais honesta e sem nenhum tipo de piadinha ou ironia da minha parte. Eu acho que é um pouco óbvio se você me segue, mas eu sou um homem cis gay, eu sou progressista, eu me considero um homem de esquerda e a gente precisa conversar sobre o conservadorismo de direita que precisa de pessoas como eu. E isso foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Se você não sabe, eu vivo com HIV há 8 anos. O meu público, majoritariamente, não é de homens héteros, não é cisgênero. O meu público é de pessoas LGBTQIAPN+. E por vezes, muitas mulheres héteros, que são maravilhosas. Qual é o meu ponto? Por eu falar de HIV há alguns anos, muitas pessoas chegam no meu Instagram precisando de acolhimento, de apoio, de carinho, após serem diagnosticadas ou até mesmo precisam de apoio para fazerem o teste para saber se vivem com HIV. E de alguns anos para cá, eu percebi uma certa recorrência de homens heterossexuais cisgêneros que traíram as suas esposas, transaram fora do casamento e se colocaram em exposição. E esses homens vêm falar comigo e assim, são das mais variadas idades, são das mais variadas situações financeiras. Eu já falei com gente que mora no interior do interior do interior e já falei com jogador de futebol que mora fora do Brasil. Todos esses homens traíram suas esposas e têm medo de ter HIV. Tem medo de ter passado HIV para as esposas. Tem medo. E hoje aconteceu uma situação que me fez pensar bastante. Eu preciso deixar isso claro, eu não tô julgando nenhuma dessas pessoas. Eu tô julgando o sistema que a gente vive e o sistema conservador que eu acredito que essas pessoas fazem parte. Hoje aconteceu que uma pessoa que eu não tenho muita proximidade, mas me chamou no Instagram e falou que a mãe dela teve o diagnóstico de HIV e que ela e a família estavam muito preocupada e que elas não tinham informação e que elas não tinham instrução do que fazer a partir daí. Como a mãe dela contraiu HIV? Eu não sei, eu não perguntei. Isso é importante. Nunca pergunte para alguém como a pessoa contraiu HIV. Essa é uma pergunta absolutamente pessoal, essa é uma pergunta que pode causar milhões de gatilhos nas pessoas. Eu não tenho problema em falar sobre isso, até porque eu falo sobre isso na internet. Mas o que eu quero deixar claro aqui é, quando essa pessoa veio falar comigo, e essa pessoa é uma pessoa que mora no sul do Brasil, e que vem e vive de uma família conservadora, eu fiquei pensando o quanto todas essas pessoas, e aí eu tô colocando todo mundo no mesmo balaio. Essa pessoa que veio falar comigo, o jogador de futebol que mora fora, o cara do interior e tantas outras pessoas que vêm me pedir ajuda, que são fora da minha comunidade LGBTQIAPN+, no final das contas, quando essas pessoas se expõem em uma relação de risco ou têm o diagnóstico, elas vêm falar comigo, que sou um homem gay que vive com HIV. Sendo que todas as informações que eu dou para essas pessoas, e isso não é uma questão porque eu tô aqui para acolher, eu me dispus a fazer isso na internet, eu vou fazer até o último dia da minha vida, que é acolher pessoas, independente de quem elas sejam, falar sobre HIV, falar o quanto essas pessoas que tiveram um diagnóstico têm que começar o tratamento. A questão não é essa, a questão é, pessoas conservadoras, quando estão em alguma situação vulnerável, em relação a HIV ou ISTs, elas vêm falar comigo. Que via de regra é uma pessoa que elas condenam. Ou que não elas, mas o meio que elas estão, condenam. E eu quero saber até quando esse conservadorismo babaca vai durar a ponto das pessoas não terem o mínimo de instrução necessária. Até quando isso vai durar a ponto dessas pessoas não saberem o mínimo de informação sobre ISTs no geral. Até quando essas pessoas vão demorar para entender que o conservadorismo delas é uma isenção de responsabilidade? Todo mundo está suscetível a ter alguma IST. E a gente precisa, como sociedade, começar a se educar a entender mais sobre elas.
E eu falo com esse tom incisivo porque tem muita gente na internet falando sobre ISTs. E não faz sentido nenhum pra mim que uma pessoa chegue pra mim, seja ela quem for, não sabendo nada sobre HIV, por exemplo. De novo, eu tô aqui pra acolher, eu tô aqui pra ajudar. Mas então, conservadores, vamos dar a mão de verdade. Porque você sendo conservador ou não, você sendo de direita ou de esquerda, você sendo progressista ou não, todo mundo tá suscetível às mesmas coisas. E eu digo mais, pessoas progressistas têm muito mais informação de como lidar com HIV, por exemplo, do que pessoas conservadoras. Senão vocês, pessoas conservadoras, não estariam vindo até mim para pedir socorro.